Olá, aqui é o Leibniz Venâncio. Se você clicou nesse vídeo é porque tem um interesse em se aprofundar mais na vocação laical na igreja e no mundo. E de fato eu acredito que este seja um tema fundamental, porque eu não sei você, mas conversando com alguns católicos, entre alguns grupos dentro da igreja, me parece que por mais que o Vaticano II tenha falado bastantes vezes a respeito do chamado universal à santidade, ainda me parece que existe uma certa tendência entre os fiéis em pensar que somente os sacerdotes ou religiosos é que podem ser santos. Parece que se a gente quer ser verdadeiramente católicos, entre muitas aspas, precisamos entrar num seminário, num convento, numa ordem religiosa e assim por diante. E eu espero que, com este vídeo, eu faça você enxergar que este tipo de pensamento está errado e nós podemos ser, sim, santos, leigos, dentro de uma vida comum. Grandes santos. E, ao final, eu darei alguns conselhos práticos para a gente tentar aplicar tudo isso e conversarmos aqui hoje a nossa vida em concreto. Mas então, em primeiro lugar, quem seriam os leigos propriamente? Né? Bom, eu sei que no dia a dia a gente usa este termo leigo para se referir àqueles que não têm um conhecimento muito aprofundado de algo. Né? Então a gente diz a pessoa leiga no assunto e assim por diante. Mas dentro da igreja, dentro do catolicismo, leigo significa simplesmente povo. Então, se a gente pudesse elaborar aqui um diagrama, colocando as três grandes categorias de membros, né, três categorias amplas de membros que existem na igreja, nós teríamos, de um lado, os clérigos, que é a categoria formada pelos bispos, diáconos e presbíteros. Né? Depois teríamos os religiosos, e aí entram os freires, as freiras, os irmãos, os religiosos, eremitas, enfim. E depois nós teremos uma terceira categoria, que é exatamente daqueles fiéis batizados que não são nem clérigos, nem religiosos, que são exatamente os chamados leigos, ou seja, eu e você. Né? Então, crianças, jovens, adultos, aposentados, estudantes, trabalhadores, todos esses estão dentro dessa categoria que é chamada de leigo. Né? Então vejam, a Igreja Católica, isso é mais interessante, se a gente buscar as estatísticas mais recentes da Igreja, 2022, por exemplo, e olhar, né, em termos de números mesmo, quantos leigos existem na Igreja? Quantos sacerdotes há hoje? Quantos religiosos tem hoje na Igreja? Você verá que os leigos compõem praticamente 100% da Igreja. É uma assim, 99,999% da Igreja é formado por leigos. Ou seja, nós somos a grande maioria na igreja. Né? Portanto, existe uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. Né? Então, assim, as pessoas geralmente pensam na igreja católica e pensam no Papa, pensam nos cardeais, pensam nas religiosas, etc, etc, mas, na verdade, a gente também deveria pensar em nós, leigos. Né? Em mim, em você, no trabalhador, no operário, na criança, etc., nos aposentados, assim por diante, porque nós formamos boa parte da igreja. A maior parte da igreja é formada por leigos. Né? Então a pergunta que surge é: o que Deus espera de nós enquanto leigos? Se a gente tem uma missão tão grande na igreja, temos uma responsabilidade tão grande dentro da igreja, qual é esse chamado? O que Deus espera de nós? E eu gostaria de ler, para tentarmos penetrar na resposta dessa pergunta um pouco melhor, uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 20, que é aquela parábola dos operários da vinha, que diz assim, versículos de 1 a 4. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para sua vinha.
Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. E eles foram. É interessante essa passagem, porque poderíamos nos perguntar: quem seriam esses trabalhadores e essa vinha? E o São João Paulo II, ele escreveu uma exortação apostólica, Christe Fidelis Lait, na qual ele faz exatamente uma reflexão em cima dessa passagem evangélica. E ele, meditando nesse versículo, vai dizer que vinha aqui significa a igreja e o mundo inteiro. Veja que interessante. Portanto, esse pai, né, ou em algumas outras traduções, esse proprietário da vinha, quem seria senão exatamente o próprio Deus? Né? E esses trabalhadores, quem seriam por sua vez? Exatamente todo o povo de Deus. Né? Deus está chamando ali para trabalhar na sua vinha não somente os padres, não somente os religiosos, mas também nós, leigos. Né? Então, quando ele diz assim, ide vós também para a minha vinha, é exatamente no sentido de todos os fiéis têm uma missão e uma responsabilidade perante a igreja e o mundo. Então, é mais ou menos assim, né? Quando Deus pensou em cada um de nós, desde toda a eternidade, Ele nos preparou um plano. Né? Cada um de nós é único, é irrepetível, e Deus tem, entre aspas, um sonho para nós. Só que Ele também pensou nos dons que precisaríamos ter para cumprirmos com esse chamado dela, com essa missão e responsabilidade. E, portanto, esses dons que Deus nos dá não podem ser enterrados ou deixados de lado. Talvez você já tenha lido aquela parábola dos talentos. Nós temos que, pelo contrário, multiplicá-los. Né? Portanto, se a gente trata com descaso os dons que recebemos de Deus, é a mesma coisa que você receber um presente valioso de alguém, muito especial, e jogar esse presente no lixo. Né? É a mesma coisa, é uma ofensa a Deus. Né? E veja, cada um de nós tem um dom. Né? Talvez você não tenha ainda descoberto qual é o seu. Né? Às vezes você não recebeu grandes dons, mas certamente alguns poucos você recebeu e Deus espera muito de você. Eu me lembro de conhecer um sacristão, né, uma pessoa que cuida da sacristia, que é o local no qual ficam os paramentos, objetos litúrgicos usados na Santa Missa. E ele era uma pessoa simplíssima. Né? Não tinha muito estudo, se vestia de modo simples, falava de modo simples, mas ele tinha algo que fazia com que, ao olhar para ele, eu visse outro Cristo ali, que era a sua disposição alegre e constante para servir. Fazia sol, fazia chuva, ele estava sempre disposto a te ajudar. Você precisava de algo, ele fazia prontamente, se não naquela hora, ele falava, não, pode deixar que daqui a pouco eu vou olhar isso para o Senhor o mais rápido possível. E fazia tudo com uma alegria, com um zelo. Ele cuidava do pátio da igreja, cuidava do mato, cuidava ali da sacristia com tanto zelo que quando eu olhava para ele, eu pensava assim, poxa, ele não tem dons que geralmente o mundo aplaude. Né? Ele não tem dons intelectuais, ele mal sabe ler direito, mas o pouco que ele tem, o pouco que Deus lhe deu, ele o frutifica. Ele o multiplica. Né? E trazendo essa história, porque é exatamente isso que Deus espera de nós. Né? O Papa Francisco disse na Gaudete et Exsultate que Deus não quer que vivamos uma vida medíocre, indecisa, superficial. Né? Aquelas pessoas que ficam
deixando a vida passar, as horas, os dias, os meses, e vivem sem um propósito, né? Vivem encolhidas em si mesmas. Parecem que, bom, a vida é isso mesmo, agora é deixar o tempo passar, né? E ficam acomodadas. Não, Deus não nos quer nessas vidas. Né? Deus nos quer, o Papa conclui, santos. Deus nos quer santos. E o próprio São Paulo, apóstolo, afirma lá em Tessalonicenses, né? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, Deus nos quer ver lutando e contando com a sua graça para nos assemelharmos a Cristo cada dia mais. Para vivermos cada vez mais perfeitamente unidos a Ele, mediante os sacramentos, a oração, a caridade, o serviço ao próximo, principalmente aos mais pobres e enfermos. É isso que Deus espera de nós. Né? Quando fomos batizados, Deus plantou uma semente da graça em nossa alma. E Ele quer ver nossa correspondência a essa graça. Quer que essa semente cresça e frutifique. Não é? Então, buscar a santidade, na verdade, não é senão cumprir, né? Buscar cumprir com o primeiro e o maior dos mandamentos, que é amar a Deus com todo o coração, alma, mente e com todas as forças. E claro, ao próximo também por amor a Deus. Buscar a santidade é isso. E se Deus nos pede, se esse é um mandamento, isso não é impossível para nós. Né? Pode ser difícil, mas não é impossível, porque Deus não nos pede o impossível. Mas nós temos que pedir, temos que corresponder, temos que ter um espírito humilde e manso para o agir do Espírito Santo. E não que devemos buscar a santidade por vaidade, ou porque eu quero ver minha alma pura, porque eu quero a salvação. Não, nós temos que buscar a santidade antes, acima de tudo, para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus. Agora, em que estado de vida Deus me quer santo? Talvez você esteja aqui como leigo, mas ainda tem umas certas inquietações dentro do seu coração. Talvez você esteja pensando em entrar para uma vida religiosa, talvez pensa em contrair um matrimônio, talvez pensa em ir para o seminário, ou talvez pensa em ser celibatário, não sei o estado de vida que você está ou busca. Mas o fato é que somente você, por meio de uma vida de oração, de escuta da palavra de Deus e da igreja, de discernimento das suas circunstâncias, às vezes com a ajuda de pessoas mais sábias, né? Um diretor espiritual, a gente vai falar disso mais para frente. Somente por meio dessas atitudes é que você conseguirá, de fato, responder a essa pergunta. O que Deus, qual é o sonho de Deus para mim? Né? Lembrando que muitas vezes a gente também não vai saber os planos de Deus. A gente não vai entender muito bem a mão de Deus na nossa história pessoal. Acontece. Né? Mas o mais importante não é isso. O mais importante não é entender o que Deus quer de mim, mas é fazer o que Ele quer. É como nós rezamos no Pai Nosso diariamente. Né? Seja feita a vossa vontade, não a minha, a vossa. Então quer dizer, o Pai Nosso é sempre um convite para nos jogarmos, lançarmos nos braços de Deus Pai, como verdadeiros filhos. Né? Mas enfim, eu acredito que se você está vendo esse vídeo, provavelmente no futuro você continuará sendo leigo. Né? Será um pai, uma mãe de família, um trabalhador, enfim. Então a pergunta que eu fiz agora há pouco volta aqui novamente, recai. Né? Qual é o chamado dos leigos na igreja e no mundo? Na vinha do Senhor. Qual é esse chamado? E a resposta é muito simples.
santificar o mundo desde dentro. Isso significa dizer que é precisamente neste mundo, cheio de problemas e desafios, sabemos bem, mas também de alegrias, de doces, de sabores, é que nós, enquanto leigos, somos chamados, contando com o auxílio da graça, a sermos fermento, sal e luz da terra. Esse é o chamamento que Deus dirige a cada um de nós em particular. Fazer com que a luz de Cristo e do Evangelho brilhe, resplandeça em todos os ambientes em que passamos. Na família, no trabalho, na escola, no matrimônio, nos negócios, na política, enfim. Nós, enquanto leigos, somos chamados a cristianizar, a transformar o mundo desde dentro. Só que aqui vale chamar a atenção para o seguinte: São José Maria Escrivá, o grande santo do cotidiano, talvez você já o conheça, ele dizia que nós temos que ser do mundo, mas não mundanos. O que é ser mundano? A pessoa mundana é aquela que tem uma mentalidade de achar que tudo termina nessa terra. Como se a felicidade, a alegria dela estivessem neste mundo, nas coisas desse mundo. Nas viagens, nas experiências, nas pessoas. Não. Nós, enquanto leigos, não podemos ter essa mentalidade, mas reconhecer que é exatamente nesse mundo é onde está a minha família, é onde está o meu trabalho, é onde está o meu irmão, que eu irei me encontrar cotidianamente com Cristo. Esse é o olhar que eu tenho que ter para com o mundo. Eu me lembro uma vez conversando com um religioso sobre vocação, né? E eu perguntei-lhe o que ele tinha sentido para buscar. O que fez com que ele começasse a querer buscar uma vida religiosa, né? Perguntei para ele. E ele me falou assim: olha, eu queria ser mais radical no meu amor a Cristo. Eu queria sair do mero cumprimento dos mandamentos e buscar viver os conselhos do Evangelho, né? A castidade, a pobreza, a obediência. Depois, né, eu fiquei refletindo nessa resposta dele e vi que, bom, nós leigos também somos chamados a viver esses conselhos evangélicos no mundo. Não é porque a gente está no mundo, não é porque a gente pode ter bens materiais, que também não somos chamados a viver os conselhos evangélicos. Somos sim. Por exemplo, como é que nós podemos viver a pobreza? Se desapegando das coisas. Né? Olhando, por exemplo, para o dinheiro como um meio e não como um fim. O dinheiro é um meio para eu me sustentar, pagar minhas contas, trazer uma certa segurança para minha família, né? Ter uma casa. Mas é também um meio para eu poder fazer caridade para com o próximo, né? Ajudar os necessitados, ajudar os mais pobres, os enfermos e assim por diante. É um meio, não um fim. Entende? É assim que eu sou chamado a viver o desapego das coisas, desse mundo. Mas também há outros bens, né? A honra, a fama, os prazeres, enfim. Somos também chamados a viver a pobreza enquanto leigos. E a obediência? A obediência seria a voz de Deus. Diante de tantas vozes do mundo, eu sou chamado a ser obediente à voz do meu Criador. E a castidade, que esse é um tema vastíssimo também. Eu, inclusive, tenho uma live aqui no meu canal, na qual trato exatamente desse tema. Então, depois você pode dar uma olhada por aí no meu canal. Mas a castidade, a grosso modo, seria a gente saber direcionar as nossas paixões, os nossos instintos sexuais para a expressão do verdadeiro amor. E a castidade não é só para quem é solteiro ou celibato, mas também para quem está no casamento. Né? Portanto, para leigos também. Então, sim, a gente é chamado, mesmo estando nesse mundo,
a irmos além dos mandamentos, da lei de Deus e da igreja. Reconhecendo de novo que é nesse mundo, é nessas realidades terrenas e mundanas, ou melhor, terrenas e temporais, que eu irei me encontrar com Cristo. Que eu irei me santificar e santificar as coisas. Esse é o espírito do leigo. E aí você poderia pensar assim, mas então se eu sou leigo e já me santifico no trabalho, nos estudos, na família, então eu não preciso ter um tempo do meu dia para me dedicar à oração. Né? Se tudo isso já é oração, né? Ou eu não preciso cuidar para receber, né, regularmente os sacramentos. Não, muito pelo contrário. Né? Vida sacramental e vida oracional são fundamentais. Fundamentais, absolutamente. Né? São Francisco de Sales disse, é pelos sacramentos que Deus vem até nós, e é pela oração que vamos até Ele. Né? Só que nenhum bem podemos fazer e nenhum mal podemos evitar sem Cristo, sem estarmos unidos a Ele, verdadeiramente. Acontece que a graça que nós recebemos mediante os sacramentos, para ter uma eficácia, exige de nós uma resposta de fé. Exige de nós a fé, senão não produz nada. O sacramento é inócuo. Né? Mas aqui eu tenho um detalhe. A fé, como vai dizer São Tiago, exige obras. Então a santidade, ela implica o cumprimento dos meus deveres de Estado. Ou seja, no caso dos leigos, exatamente nas realidades temporais e terrenas nas quais Deus me colocou. De novo, no trabalho, na família, nos negócios e assim por diante. Tá? Então, esse pensamento está completamente equivocado. Tenho que sim cumprir com as minhas obrigações de Estado. Então vejam que esse mundo, ele não é ruim. O mundo não é ruim para você querer sair dele. O mundo, ele veio das mãos do Senhor, de Deus. Ele foi feito por Deus e feito por algum motivo, porque Deus é um ser inteligente. Ele obra com alguma finalidade. E também nos colocou nesse mundo com algum objetivo. Né? Eu me lembro que os antigos catecismos traziam uma pergunta: para que Deus fez o mundo? E a resposta era: para comunicar e manifestar a sua bondade. Para comunicar e manifestar o seu amor. Para comunicar e manifestar a sua verdade. E assim por diante. Né? E Deus também nos colocou, como eu dizia, nesse mundo com algum motivo. Minha vida tem sentido. Eu não estou aqui por acaso. As coisas não acontecem por acaso na maior parte das vezes. Existe uma linha, um fio que une toda a minha história. E há um propósito por detrás. Agora, então, quem torna esse mundo feio e cheio de confusão somos nós. Somos nós com os nossos pecados, com as nossas infidelidades. Somos nós que tornamos esse mundo feio, né? Insuportável muitas vezes. Mas, enquanto leigos, temos esse chamado, temos essa missão de reordenar todas as coisas para Cristo. Portanto, nós temos que saber olhar para esse mundo com olhos enamorados, com olhos cheios de amor, como aqueles versos do Gonzaguinha, né? Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isto não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Esse é o olhar do leigo para o mundo. E claro, esse olhar de amor não é um olhar cego. Quando nós amamos uma pessoa, nós a amamos por completo, né? Não somente as suas qualidades, mas também reconhecemos que ela tem limitações, que ela tem defeitos, mas exatamente porque a amamos que queremos que ela saia, que ela vença todas essas limitações. Então é a mesma coisa no mundo. Olhar para o mundo com olhos de amor é exatamente não ficar satisfeito com a forma que ele está hoje. Tem problemas, tem injustiças, tem dificuldades,
mas eu quero ajudar a melhorar tudo isso. Começando por mim mesmo. Começando por mim mesmo. Né? Então, aquela frase do santo que eu já citei, São José Maria Escrivá, ela entra aqui com muita força, né? Quer dizer, ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Nunca. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Ou seja, é nessa vida normal, diária, comum, que nos santificamos. Por isso o leigo tem que sempre se fazer duas perguntas antes de realizar qualquer atividade no seu dia. Primeira, como me uno a Deus fazendo isto? Como me uno a Deus lavando essa louça, fazendo esse estudo, ajudando meus pais em casa, ajudando minha esposa em casa, ajudando meu marido em casa? Essa é a primeira pergunta. Depois, como cumpro com a sua vontade fazendo isto? Como cumpro com a sua vontade fazendo isto? Então, temos que buscar oferecer a nossa ação a Deus com amor, fazendo com amor, com perfeição, com energia, buscando encontrar nela algo de divino que há. Agora, naquele documento que eu falei, aquela exortação que o Papa João Paulo II escreveu, ele coloca ali que existem dois perigos hoje que nós, leigos, devemos vigiar para não cair, porque eles podem nos impedir a cumprir com a nossa vocação. O primeiro deles é deixarmos de cumprir com as nossas obrigações profissionais, familiares, sociais, etc., porque, abre aspas, estamos muito ocupados com as coisas da igreja. Esse é um perigo, de fato, que a gente observa bastante, principalmente nos leigos que já estão casados, que já têm filhos, que é de achar que eu só estou servindo verdadeiramente a Deus se eu estiver atrelado a uma pastoral da igreja. Né? Ou seja, a pessoa deixa a casa de lado, deixa o marido, deixa a esposa de lado e gasta a maior parte do seu tempo na igreja, nas pastorais, da liturgia, da catequese, da família, da sobriedade, enfim. Porque a pessoa acha que ela só está sendo útil para Deus se ela estiver trabalhando em alguma coisa na igreja. Isso é um perigo. A gente acabou de ver que Deus nos quer ver santos nas circunstâncias nas quais Ele mesmo nos colocou. Se Deus me colocou numa família, então é na família que Deus me quer ver santo. É na escola, se eu sou um estudante, é na universidade, no trabalho, enfim. E aí, claro, se eu conseguir cumprir bem com as obrigações minhas de Estado e ainda sobrar um tempo para eu poder atuar na pastoral da igreja, tudo bem, não há nenhum erro nisso. Agora, se eu começo a perceber que eu não estou conseguindo nem mesmo cuidar da minha saúde física, que eu estou deixando de fazer as minhas orações, porque as coisas da igreja estão me gastando, tem alguma coisa de errado. Né? Isso é uma desordem e eu não irei me santificar assim. Um segundo perigo que o Papa São João Paulo II chama a atenção é a da falta de unidade devida. Aqui no sentido de aquelas pessoas que fazem uma separação, né, entre vida espiritual e vida familiar, vida profissional, vida social, sabe? Na prática são aquelas pessoas que na igreja são de um jeito, mas fora dela são de outro. Né? Como se a religião, Cristo, fosse algo privado.
algo que eu só tenho que me lembrar em alguns momentos bem específicos da minha semana. Isso é falta de unidade de vida, né? Nós temos que ter cuidado para não termos uma vida dupla. Tá? Temos que ser pessoas íntegras. Íntegras. Então, agora já finalizando, eu gostaria de deixar alguns conselhos práticos para a gente conseguir viver um pouco melhor tudo isso que conversamos até aqui no nosso dia a dia concreto. Tá? A primeira coisa que eu diria é buscarmos ter uma vida espiritual autêntica e ativa. Né? É sempre muito importante a gente buscar estar na presença de Deus, oferecendo-lhe os nossos pensamentos, as nossas ações, em tudo que fizermos. Tá? Então, eu vou estudar agora, faço uma jaculatória, né, ofereço aquele estudo a Deus, eu vou lavar uma louça, ofereço pelas almas do purgatório, ofereço pela saúde do Papa Francisco, ofereço, enfim, oferece aquilo a Deus, oferece pelas almas. Né? É uma forma de você buscar estar sempre na presença de Deus no seu dia a dia. Depois é importante a gente também ter uma rotina fixa de oração. Né? Ter um momento do dia em que dedicamos a oração, a leitura de uma obra espiritual ou mesmo a meditação do Evangelho. Isso é muito importante. Tá? É por meio da oração que nós recebemos força, energia, descanso, alívio. Tá? Até um cardeal dizia o seguinte, que a oração não é uma interrupção dos afazeres. Ao contrário, às vezes interrompe-se a oração para cumprir-se com os deveres. Né? É aquilo que São Paulo dizia, né? Orai sem cessar. Né? Tem aquela história daquele monge que vai perguntar ao superior, né? Superior, eu posso contemplar a paisagem enquanto rezo? Aqui o superior responde, não, mas você pode rezar enquanto contempla a paisagem. Né? Então é isso. Depois é importante a gente buscar se confessar e comungar regularmente, tá? Exatamente para fortalecer nossa alma. Depois, buscarmos ter um diretor espiritual, de preferência um sacerdote, né, porque ele tem a graça de Estado, enfim, ele vem estudando isso há muito tempo, ele é confessor, mas a gente sabe que nem sempre é fácil encontrar um diretor espiritual, né? Isso é no Brasil de forma geral. Então, você pode sim também buscar se aconselhar com um leigo fiel, reto, né? Uma pessoa que você vê, sabe que ela é de fato uma pessoa que tem uma vida espiritual firme, né? Você pode buscar sim fazer um direcionamento espiritual com essa pessoa, tá? E isso vai te ajudar muito a crescer na vida de intimidade com Deus, porque o diretor, ele faz exatamente isso, né? Ele olha para a sua alma, ele tem uma visão um pouco maior dela e ele consegue te aconselhar, te dar direcionamentos e te guiar na vida espiritual, tá? Ainda nesse ponto da vida espiritual autêntica, é muito recomendável que você faça exames de consciência antes de dormir. Tá? Se ajoelhe na sua cama, peça a luz de Deus para iluminar a sua consciência e faça um breve exame de consciência. Não precisa demorar mais do que 5 minutos. Né? Se pergunte o que você fez de bom, o que você fez de mal e como você pode melhorar. Né? E também é importante você fazer retiros de silêncio ao longo do ano, tá? Pelo menos uma vez ao ano é interessante você se recolher, fazer um retiro, seja com algum padre, seja através de retiros online, que hoje há essa possibilidade, né? Mas faça isso. Depois é importante também a gente investir na nossa formação doutrinal, tá? Eu sei que talvez por conta do trabalho, da família, das crianças, você tenha pouco tempo, mas tente tirar pelo menos um tempinho do seu dia para você estudar a sua fé, para você se aprofundar no catecismo, para você ler as obras e os escritos dos santos. Tudo isso vai te fortalecer na fé, também vai te dar os fundamentos necessários para você saber dar os motivos da sua esperança, como vai dizer o próprio São Pedro, né? Pedindo para nós que estejamos sempre prontos para dar a razão da nossa fé. Tá?
E, por fim, eu diria também para a gente buscar viver de fato uma unidade na nossa vida, né? A gente realmente se esforçar para corresponder à graça de Deus e vivermos as virtudes, os valores cristãos, né? Porque é muito fácil você falar assim, eu quero ser santo, né? Tudo bem, mas essa sua decisão de fato é firme? Você de fato quer ser santo? Você de fato quer pagar o preço disso tudo? Isso é outra história. Muitos não, muitos só dizem da boca para fora, né? Então a gente tem que se esforçar para ter uma unidade de vida, para sermos pessoas íntegras, tá? Longe dessa personalidade dupla de ser uma coisa na igreja e fora dela outra, né? E também no nosso trabalho, nossa família, temos que buscar sempre sermos pessoas melhores, estudantes melhores, profissionais melhores, não por vaidade ou por orgulho, né? Mas para que Cristo brilhe, resplandeça em tudo o que fizermos. Tá? Porque a gente tem que dar testemunho de Cristo não somente por meio de palavras, mas também de ações. Tá? E também temos um tempo para fazermos a caridade de maneira concreta. Né? Às vezes, né, não precisa, a gente precisa ir para a África fazer uma missão para, não, eu estou fazendo a caridade aqui. Não. Às vezes começa no próximo, né? Com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu chefe, aquele chefe chato, aquele colega chato. Ali também é uma oportunidade de você exercitar a caridade. Né? Lembre-se de que quando nós vamos à missa, ali no altar não está simplesmente o corpo e o sangue de Cristo, mas o corpo que foi dado, o sangue que foi derramado para salvar a humanidade. E assim nós também devemos ser. Um corpo entregue, um sangue derramado pelos outros. Porque o cristianismo não é a religião do egoísmo, do comodismo, mas sim do serviço, da abnegação de si mesmo. Tá bom? E assim eu finalizo este vídeo, espero que você tenha gostado.